O truque do Davi Luiz para enganar o juiz vai te deixar surpreso. O que estava escrito na garrafa desse goleiro é genial. E o que o Neymar fez no Brasil deixou os torcedores enojados. Esses são os momentos em que jogadores foram pegos trapaceando. Vamos começar com o Otávio. O goleiro fez essa falta e já sabia que levaria um cartão vermelho. Então, adivinha o que ele fez? Ele se fingiu de morto. Simplesmente genial. Bom, mas não dava pra se fingir de morto por muito tempo, né? Então, quando ele levantou... Harry Kane sofreu essa falta, mas olhando de perto, o goleiro nem tocou nele. Ainda assim, o juiz marcou o pênalti. Karma instantâneo, mas logo depois o juiz deu outro pênalti e dessa vez isso aconteceu. Esse goleiro teve uma ideia genial. Ele resolveu estudar um pouco antes da disputa por pênaltis, mas de um jeito diferente. Na garrafa estavam informações sobre os cobradores de pênaltis do time adversário e o resultado depois disso foi esse. Mas isso não é algo novo. Na Copa do Mundo de 2006, a Argentina e a Alemanha tiveram uma disputa de pênaltis. E aí que o goleiro Jens Lehmann apareceu. Antes das cobranças, ele estava segurando um bilhete com algumas informações. E na disputa de pênaltis isso aconteceu. Esse lance de Neymar rodou o mundo, pois o craque exagerou e tentou provocar a expulsão do adversário. Mas não deu certo e ele virou um meme mundial. Isso gerou até mesmo essa brincadeira. Se liga no Van Dijk. O juiz marcou um pênalti e ele fez isso aqui. Um pouco suspeito, né? Logo em seguida, o adversário perdeu o pênalti. Será que ele teve algo a ver com isso? Quando todos estavam distraídos, esse atleta achou uma boa ideia enganar o adversário. Esse jogador fez um gol com a mão e ninguém dentro de campo percebeu. Já aqui, Neymar fez o mesmo, mas o lance foi muito inacreditável. Claro que o gol foi anulado e o craque ainda acabou levando o segundo amarelo, sendo expulso de campo. Também usando a mão, esse jogador foi mais discreto que Neymar, mas mesmo assim tentou trapacear. O mesmo aconteceu nesse lance. O goleiro ficou indignado e com razão, foi claramente um gol de mão. Mas para o juiz não teve nada de errado. Nessa cobrança de escanteio, o atacante não teve nem vergonha e simplesmente impediu os movimentos do goleiro. Palmer estava pronto para cobrar essa falta, quando algo bem maluco aconteceu. Dá só uma olhada nisso. Todo mundo sabe que não pode colocar a mão na bola em um jogo de futebol. Mesmo assim, esse jogador achou que ninguém perceberia sua tentativa de bloqueio. Só que fica pior, o árbitro não marcou o pênalti. O craque Cristiano Ronaldo também tentou trapacear nessa cobrança de falta, mas o árbitro percebeu. Mas o português aparece novamente aqui. Ele jurou que o adversário tinha usado o braço para interceptar a bola. E o árbitro acreditou. Olha o que aconteceu nessa cobrança de pênalti. Com tantas câmeras no estádio, esse lance jamais passaria despercebido. Já esse defensor resolveu viver um dia de goleiro e evitou o gol. Temos que admitir, que defesaça! Depois que o técnico mandou seu jogador ser expulso, o atleta fez isso e conseguiu atingir seu objetivo. No mesmo jogo, aconteceu isso aqui. Propositalmente, Sérgio Ramos levou cartão vermelho para ficar ausente da próxima partida.
Essa é uma das atitudes mais lamentáveis em um jogo de futebol. E o pior é que a trapaça deu certo e o atacante acabou escorregando. Lewandowski resolveu fazer isso aqui dentro da área. Você acredita que Vidal queria que o árbitro marcasse um pênalti nesse lance? Pois é. Quando esse goleiro foi consolar Mbappé, o craque francês não pensou duas vezes e fez isso. Agora repare no detalhe desse lance e veja como o defensor afastou a bola. Trapaça pura. Mas o juiz percebeu e deu o pênalti. Esses jogadores enganaram a todos nesse escanteio. Repare que o jogador toca na bola antes da cobrança, e assim todo mundo do time adversário foi pego de surpresa. Veja o que aconteceu nesse lance. Foi tanta fumaça que ninguém viu a bola. Já esse jogador errou a cobrança de lateral, mas tudo fazia parte de um plano anti-jogo. Esse jogador tentou enganar a todos para marcar o gol e deu certo. O auxiliar não percebeu que a bola tinha saído. Quando esse jogador se machucou, o adversário não se importou muito e o lance terminou dessa forma. Olha essa disputa dentro da área e perceba o que o atleta fez para atrapalhar o rival. Como que o árbitro não marcou falta? Nessa disputa, Davi Luiz caiu no gramado, mas na verdade não aconteceu nada com ele. Tudo foi uma grande encenação. Já aqui, o brasileiro não foi nada sutil e o adversário foi obrigado a rir de sua cara. Confere o que o goleiro resolveu fazer nesse pênalti. Se ele desse mais alguns passos, iria roubar a bola do atacante. Mas esse aqui fez algo parecido, só que foi 10 vezes pior. Olha esse lance, ele claramente chutou o chão e caiu, né? Bom, não pro árbitro, ele deu o pênalti. Confira o que aconteceu aqui quando o goleiro ainda estava preparando a barreira para a cobrança de falta. Salah levou a pior nessa jogada, mas seu adversário foi muito maldoso. Como resultado, o egípcio teve o ombro deslocado e precisou deixar o campo numa final de Champions. Nani forçou a barra nesse lance ao tentar cavar um pênalti, mas olha a sequência do lance, confira como isso terminou. Agora olha esse lance e diga se isso não foi uma trapaça imensa. Que falta de vergonha desse atleta! O clima não estava nada amigável nesse jogo, mas o jogador exagerou e foi pego no flagra pelas câmeras de televisão. Acho que ninguém entendeu o que aconteceu nesse lance, mas ao que parece, esse jogador percebeu um toque na bola que ninguém mais notou. Olha essa atitude quando o jogador se machucou. Com certeza esse time queria ganhar tempo, mas de um jeito nada legal. Nessa cobrança de falta, o jogador tirou a bola do local exato, e isso foi determinante para ele marcar o gol. Será que esse jogador se machucou mesmo? O fato é que seus companheiros continuaram o jogo e aproveitaram para fazer o gol, e no final, ele realmente não estava machucado.
Mas temos outras situações parecidas. Aqui, o zagueiro evitou o gol e claro que foi expulso pelo árbitro. Mas eu admito, defesaça! Já nesse jogo, olha o que o defensor fez. Ele saltou tão alto que o goleiro ficou com inveja. Sai, 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 sai que é sua! Brasil! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Agora me diz, o que esse goleiro passou em suas luvas? Seria algo para melhorar a aderência da bola? Aqui temos mais um goleiro que trapaceou nas cobranças de pênaltis. Mas ele nem precisava ter feito isso, pois o adversário deu uma ajudinha. Veja o momento que esse jogador pede para o árbitro parar o jogo por conta de um companheiro machucado. Mas na sequência isso acontece. O que era para ser um lance de fair play terminou dessa maneira, com muita revolta e confusão. Já aqui, veja como esse jogador tentou bancar o espertinho e acabou se dando mal. Tudo bem que esse goleiro não estava em um bom dia, mas tentar fazer isso aqui, aí já é demais, né? Esse jogador fingiu ser atingido, mas as câmeras revelaram a verdade. Isso não foi nada legal. Em outro jogo de futebol feminino, as jogadoras adversárias não tiveram pena da goleira rival e ainda por cima demonstraram pouca ética. Thierry Henry achou que estava sendo muito esperto nesse lance, mas na verdade ele trapaceou. E o craque francês em certo jogo tentou fazer isso aqui, causando a indignação dos rivais. Mas algo é certo, Mbappé viu o lance anterior e tentou fazer parecido nesse jogo. Esse lance não poderia ficar de fora nesse vídeo. Você lembra quando isso aconteceu na Copa do Mundo de 2010? Suárez entrou para a história de forma negativa, claro, e no final sua seleção ainda levou a melhor. Aqui temos mais um lance de Suárez, na época que o craque jogava no Liverpool. O Brasil também já foi vítima de jogadores trapaceiros. Olha essa jogada e repare o que o jogador faz para marcar o gol. Já esse atleta precisou trapacear para marcar o gol. Que situação vergonhosa, você não acha? E aqui Peter Crouch não precisava fazer isso para marcar o gol. Bruno Fernandes se precipitou um pouco nessa jogada. Mas ele realmente queria que o árbitro validasse o gol. Robben foi um gênio dentro de campo, mas aqui ele passou dos limites ao tentar cavar o pênalti nesse lance nada correto. Você chutaria o gol em uma situação como essa? Esse jogador não teve dúvidas e resolveu marcar o gol. Até Thomas Müller já teve algumas ações de trapaça. Nessa aqui, Robben acabou marcando o gol. E depois eles ainda tiraram onda. Esse defensor tentou segurar a bola, mas ele não esperava que o árbitro seria mais esperto. Olha como esse jogador parecia machucado. Mas os jogadores da sua equipe não se importaram e continuaram a jogada, causando grande indignação no goleiro da equipe rival. Cristiano Ronaldo está de volta. E quando falamos em trapaça, esse é um dos lances mais emblemáticos da carreira do português. Realmente ele fez de tudo para marcar um gol.
Esse goleiro não esperava que o atacante adversário tomasse uma atitude contraditória nessa jogada. Aqui temos outra situação grotesca de pênalti, e esse tipo de trapaça é uma das que mais acontece no futebol. Já nesse lance, quem tentou simular foi Suárez, e por isso ele está novamente aparecendo aqui nesse vídeo. Olha como esse atacante resolveu saltar dentro da área, mesmo não sendo tocado pelo goleiro. Quando o Sancho ia fazer esse gol, algo o impediu. Mas o jogador jurou que não tinha feito nada de errado. Repare na parte inferior do vídeo. Esse jogador parecia muito machucado, mas a situação mudou instantes depois. Esse jogador só conseguiu marcar o gol porque trapaceou na hora da cobrança de pênalti. Já essa atitude não foi nada legal por parte do atacante. Esse jogador fingiu que foi atingido no rosto, mas as câmeras mostraram que isso não passou de uma encenação. Olha como esse jogador finge estar com muita dor, e seu time se beneficia disso. Nessa disputa antiga entre Cristiano Ronaldo e Rooney, o português levou a pior com uma atitude antidesportiva do rival. Temos Neymar novamente tentando enganar o árbitro, porém nesse caso ele não soube nem mesmo disfarçar sua tentativa. Nesse lance, os dois jogadores caíram no gramado, só que na verdade apenas um deles foi desleal com o adversário. Veja o que aconteceu no detalhe desse vídeo. Percebeu o que aconteceu? O adversário estava tentando mexer na luva do goleiro. Mas aqui aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu aqui? Você entendeu alguma coisa? Claro que o atleta de vermelho tentou ser muito esperto. Olha como esse jogador se machucou gravemente. Calma, que tudo não passou de uma trapaça mal feita. O técnico estava passando informações para seus jogadores por bilhetes, mas um dos adversários percebeu o que estava acontecendo, pegou o bilhete do chão e deu para o seu técnico. E bom, parece que ele descobriu a estratégia do rival e agiu imediatamente. Nesse jogo do futebol feminino, as jogadoras também tentaram ganhar vantagem com um bilhete escrito pelo treinador. Vamos encerrar com esse lance clássico de Maradona. Na Copa do Mundo de 1986, o argentino fez um gol lendário com a mão e o lance ficou conhecido como a mão de Deus. E você sabia que a Argentina foi campeã daquele Mundial?